Iremos começar por descerrar a lápide e para isso chamo o Sr. Presidente da União das Freguesias de Belém e Mar, Sr. Manuel Abreu. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Arquiteto Benjamin Pereira. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Esposende, Dr. Carlos Silva. O Secretário da Junta da União das Freguesias de Belém e Mar, Engenheiro Carlos Lima. A Tesoureira da Junta da União das Freguesias de Belém e Mar, Sra. Carla Torres. A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias de Belém e Mar, Dr. Adelaide Carmo. O Presidente do Centro Social da Juventude de Mar, Sr. Esteban Abreu. O Presidente do Núcleo dos Ex-Combatentes de Mar, Sr. Fernando Cepa. O representante do Agrupamento dos Escoteiros de Mar, Sr. João Cepa. E para proceder à benção da lápide, o Reverendo Reitor de Mar, Sr. Padre Viana. E levemos para Deus o nosso coração em ação de graças pelos dons que nos concedeu e em ação de graças pela vida e obra de saudoso Abílio Cepa Cerqueira. O apóstolo São Paulo ensina-nos que em todas as circunstâncias devemos dar graças a Deus por meio de Cristo, no qual tudo nos deu. De facto, abriram-se para nós tesouros inesgotáveis da graça divina ao tornarmos filhos de Deus, que nos tirou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Portanto, ao reconhecermos os benefícios de Deus, preparamos-nos para participar mais plenamente na Eucaristia, na qual temos o penhor de todos os bens e onde a ação de graças encontra a sua mais perfeita realização e expressão. O céu e a terra proclamam a glória de Deus e todas as criaturas exaltam a sua bondade. Unamos a nossa voz, irmãos, ao lugar do universo e demos graças ao Senhor pelos dons recebidos, dizendo: Bendito sejais pela vossa imensa bondade. Bendito sejais pela vossa imensa bondade. Pai de bondade infinita, que em Cristo, vosso Filho, tudo nos destes, fazei que vos louvemos em toda a vida. Bendito sejais pela vossa imensa bondade. Pai de infinita liberalidade, que nos acumulais de bens muito além dos nossos méritos e desejos, fazei que cantemos sempre, com a boca e o coração, as vossas maravilhas. Bendito sejais, Senhor, pela vossa imensa bondade. Pai benigno e providente, que preparais e nos concedeis generosamente inumeráveis sinais de vosso amor, fazei que vos reconheçamos como a fonte de todos os bens. Bendito sejais, pela vossa imensa bondade. Pai de misericórdia, que ensinaste os vossos discípulos a repartir com os outros os seus bens, fazei que os nossos irmãos participem também dos vossos benefícios, para que possam tomar parte na vossa alegria. Bendito sejais, pela vossa imensa bondade. Pai omnipotente, generoso e distribuidor de todos os bens, nós vos damos graças por vossos benefícios e humildemente vos suplicamos que, tendo sido conservados, sãos e salvos pela vossa infinita bondade, sejamos sempre protegidos à sombra das vossas asas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. De seguida, chamo para uma intervenção o Sr. Presidente da Junta da União das Freguesias de Belém e Mar, Sr. Manuel Abreu. Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias de Belém e Mar e respectivamente os da Assembleia, Senhor Presidente do Centro Social de Mar, Senhor Representante do Núcleo dos Ex-Combatentes, Senhor Representante do Agrupamento dos Escoteiros de Mar, Reverendo Padre Viana, Senhores Presidentes da Junta e restantes convidados, digníssimos familiares do Sr. Abílio, meus senhores e minhas senhoras. Hoje estamos aqui para lembrar alguém que, enquanto cá esteve, foi uma referência para todos que com ele privaram.
E a melhor prova disso é que conseguiu reunir no mesmo projeto todas as instituições da freguesia com o mesmo objetivo, o que por si só já faz deste momento um grande evento. Estamos aqui para homenagear o Sr. Abílio Cepa Cerqueira, o tio Abílio, como todos o conhecemos e de quem eu tive o prazer de ser amigo. O tio Abílio foi um verdadeiro líder como presidente da Junta e como político. Daí que lhe estejamos gratos pelo esforço e dedicação que dedicou a Mar, para que a sua freguesia acompanhasse o desenvolvimento do concelho. Demonstrou a coragem que uma pessoa de convicções fortes defende e ninguém pensasse em demover. Não mais esqueceremos aquele sofá em que ele tinha orgulho em se sentar a conversar, rodeado de fotos e páginas de jornais, a forrar as paredes e alusivas a momentos passados com pessoas que ele respeitava e se orgulhava de ter conhecido. Escusado-se a dizer que tudo isto era acompanhado por uma onda cor de laranja que só o tio Abílio possuía. Atrás dele havia sempre um grande grupo de amigos apoiantes que o acompanhavam como se de um líder se tratasse. Ou não estivéssemos nós a pensar na nossa chegada aos comícios e a procurar a bandeira mais alta para saber onde estava o tio Abílio. Quando estava em causa a sua terra e não estava em posição de líder, estava sempre o tio Abílio na retaguarda a dar o apoio necessário para que as instituições da sua terra funcionassem com a categoria merecida. Abílio Cepa Cerqueira é um nome que merece nunca ser esquecido entre pares, pois foi com certeza uma referência e um excelente presidente da Junta, respeitado quer pelo Poder Municipal, quer por todos os colegas presidentes da Junta do Concelho e sempre uma referência de Mar. Além das muitas qualidades, foi um homem informado, trabalhador e sempre disponível para as pessoas da sua terra. Mas acima de tudo conseguiu ser um bom chefe de família, pois além de estar sempre rodeado pelos dele, as baldas tinham limites. Estou a lembrar-me dos momentos em que, quando se proporcionava alguma distração que desse pela noite dentro, lá estava o tio Abílio a pedir desculpa e a despedir-se dos colegas porque tinha a esposa em casa à sua espera. Os homens de referência fazem-se de atitudes e pequenos gestos que não esqueceremos. O tio Abílio foi um senhor por onde passou, por isso merecedor desta homenagem. Muito obrigado ao tio Abílio pelo apoio que me deu e muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Para finalizar este período de intervenções, chamo o Sr. Presidente da Câmara, desposende o arquiteto Benjamin Pereira. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os restantes membros da Assembleia Municipal aqui presentes, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, restante Executivo, cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia também e os restantes elementos da Assembleia, cumprimentar os Srs. Presidentes de Junta também aqui presentes, amigos do Sr. Abílio, como é evidente, e não quiseram deixar de estar aqui connosco nesta manhã, cumprimentar os representantes das várias instituições que se associaram e que de uma certa forma são os promotores e dinamizadores deste momento, cumprimentar o Sr. Padre Viana também e agradecer-lhe muito o facto de estar sempre presente nestes momentos e só faz sentido, estando mesmo presente, a Igreja também, porque não fosse o Sr. Abílio um homem também dedicado exatamente à sua paróquia e nessa vertente. E queria agradecer, obviamente, a presença da população de Mar. É sempre um prazer redobrado vir aqui, estar aqui convosco e principalmente quando vimos falar de pessoas que eu também tive o prazer e a honra de conhecer, como era o caso do Sr. Abílio, e que era efetivamente uma referência, e foi para mim uma referência a vários níveis, nomeadamente enquanto Presidente de Junta. Toda a gente se recorda certamente que eu também fui Presidente de Junta, e o Sr. Abílio era aquela pessoa que era dada como uma referência dos Presidentes de Junta do Concelho face à sua forma, a forma que ele tinha de encarar os problemas, de os resolver e de reivindicar para a sua freguesia. Tinha uma forma muito própria de o fazer, sempre muito educada, mas não deixava de ser incisivo, e toda a gente, quando o Sr. Presidente da Junta falou de um sofá, eu pensei que estava a falar do sofá da Câmara, porque havia uma velha história que ele contava muitas vezes e que se sentava na Câmara à espera que o atendessem, noutros tempos, e que enquanto não lhe dessem aquilo que ele queria, de uma certa forma, ele ia para lá e que fosse todos os dias. Portanto, tinha essa característica, era um homem que queria as coisas para a sua terra e lutava por elas dentro daquilo que era
o tempo, o contexto que se vivia à data, obviamente, hoje não, as coisas não são assim, mas a verdade é que ele conseguia atingir esses objetivos, da sua forma, e de forma educada, como eu dizia, isso era uma forma muito particular. Todos nós, de uma certa forma, colhemos esses ensinamentos da parte dele, não propriamente da circunstância, mas da determinação que é preciso ter para se conseguir as coisas, e isso nós aprendemos, essa lição aprendemos com ele. Bom, eu queria agradecer o convite que me formularam para estar aqui hoje, como é evidente, e queria enaltecer esta iniciativa, porque percebeu-se que há uma unanimidade na freguesia em relação à figura do Sr. Abílio Cepa Cerqueira e, portanto, de facto, a Junta de Freguesia, a Paróquia, o Centro Social, o Núcleo dos Combatentes, os Escoteiros, que no fundo são extensões e eu diria que o Sr. Abílio continua a viver através destas instituições que eu acabei de referir, porque ele ou foi fundador ou teve cargos executivos nas mesmas, portanto, e no caso dos combatentes ele foi também um combatente, como todos nós sabemos. Eu tenho aqui uma nota que vai num sentido de olharmos mais para a freguesia de Mar, no sentido mais lato, e recordar que há 3 meses, no dia 15 de outubro, está cá o Sr. Fernando Cepa, nós homenageámos o Sr. Fernando Cepa. O Centro Social de Mar resolveu e bem homenagear o Sr. Fernando Cepa. Também num sentimento alargado de gratidão por parte da comunidade em relação às pessoas, neste caso à pessoa do Sr. Fernando Cepa. Fez ontem 8 dias e entregámos um prémio com o nome de Rodrigues Sampaio, que é uma história que se conta muito depressa, portanto, basicamente a Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, que tem cerca de 140 anos, a quando do falecimento de Rodrigues Sampaio, fundou-se a si mesma, portanto apareceu, e mais tarde veio a atribuir um prémio às figuras que eles entendiam em termos nacionais, que representavam a liberdade de expressão, portanto, num contexto muito próprio. Foi sempre assim, houve sempre essas dificuldades ao longo do tempo, mesmo ainda no tempo da monarquia. E esse prémio acabou por volta da década de 80 e aqui sensivelmente há um ano, desafiaram o município de Esposende, sendo, enfim, o município onde nasceu Rodrigues Sampaio, se nós estaríamos com disponibilidade para patrocinar esse mesmo prémio. E nós dissemos que sim, e foi atribuído este ano a António Borges Coelho. O prémio reporta a 2022, entenda-se, mas foi entregue há cerca de 8 dias. Isto é uma forma de continuar a homenagear a Rodrigues Sampaio, que é uma figura maior da vossa terra, como certamente saberão melhor do que eu, mas é uma figura maior do próprio Conselho de Esposende. Isto a propósito, mais uma vez, da gratidão e de nós não esquecermos aqueles que são importantes para a comunidade. Hoje é o Abílio Cepa Cerqueira, num contínuo de homenagens, e o Abílio era uma pessoa muito especial, o Sr. Presidente da Junta já o aqui disse, mas todos nos recordamos, ele serviu, basicamente, eu acho que se tivermos que escolher uma palavra para descrever aquilo que foi a vida do Sr. Abílio, o Abílio ele serviu toda a vida dele à comunidade. E também a parte da família, essa história que dizer a verdade, é verdade, qualquer reunião que nós tivéssemos, o Sr. Abílio tinha uma preocupação extrema com a sua esposa, e fazia-o sem qualquer tipo de problema. Se tivesse a reunião no ponto que estivesse, se nos atrasássemos, problema, a reunião era das 7 às 8, não era das 7 às 9, ia lá às 8 horas, ia para casa porque tinha a sua esposa à espera. Isto é um ato maravilhoso de amor e de entrega também a outra causa que é a da família. Mas o Sr. Abílio, como disse, foi militar, portanto serviu o país num tempo difícil, foi dos primeiros a sair daqui para ir defender o país numa guerra que ninguém entende, mas aconteceu, e muitos, inclusive marenses, perderam a vida, como nós sabemos, nessa guerra, uns por um lado, outros por outro, mas o Sr. Abílio teve essa componente também. Depois, as várias instituições das quais foi fundador, efetivamente, o serviço que ele teve na Junta de Freguesia, sempre um homem, como disse, muito dedicado, e sim, tinha também a sua vertente mais partidária, que todos reconhecíamos nele, ele tinha esse gosto, e viveu toda a vida assim, mas também tinha um clube de futebol que ele amava muito, como todos sabem, por acaso não é o meu, mas era assim, era um homem apaixonado pelas causas, onde ele se envolvia, ele lutava e era transparente, isso é muito importante, e frontal, que também é outra coisa, uma qualidade muito difícil de encontrar, para o bem e para o mal era um homem frontal, que dizia o que lhe ia na alma, e isso assim é fácil até de gerir conflitos. Quando as pessoas são mais pelo lado do manhoso, não é? E de não se abrirem, e de não dizerem o que pensam, os conflitos não se conseguem resolver porque a gente nem sabe quais são as razões da pessoa que está do lado de lá. As pessoas frontais têm um valor enorme, e ele, efetivamente, era um homem de valor, quanto mais não fosse por essa frontalidade que ele punha sempre, sem qualquer medo, era um homem destemido também, acho que toda a gente se reconhece nestas qualidades que ele tinha. E, portanto, serviu com empenho, não há dúvida nenhuma, serviu com dedicação, com humildade, que também é muito difícil, as pessoas normalmente envaidecem-se com os cargos, com as funções, e ele era um homem humilde, continuou a ser sempre o homem do povo e o homem da terra. E sim, é verdade que o município, em 2011, lhe reconheceu isso mesmo e atribuiu-lhe a medalha de mérito municipal.
no fundo, pegar nestas palavras e resumi-las num pensamento que devemos ter, é que nós estamos, nós políticos, mas também todas as instituições que estão ligadas a isto, o que é que nós tentamos fazer? No fundo é organizar-nos enquanto comunidade e criar uma comunidade cada vez mais sã, mais determinada, em que as pessoas sejam mais felizes, consigam ter sucesso, viver melhor. E isso tem que ser alavancado numa base. Onde é que nós podemos alicerçar um pensamento coletivo positivo? É nas grandes figuras, nas pessoas que se destacam na comunidade. Olhar para elas e vê-las como exemplos a seguir. Tão simples quanto isto. E o caso do Sr. Abílio é exatamente isso que aquela placa quer dizer, que no fundo é uma lembrança para que todos os dias, quando vierem à junta de freguesia, quando forem a sair daqui, pensem no Sr. Abílio e pensem que foi um homem que ajudou muito a terra e, portanto, aquilo que as pessoas devem fazer é exatamente isso. É ajudar, colaborar, estar disponíveis para as instituições, porque se não estivermos, tudo se vai desmoronar. Se não houvesse um bom tecido social em termos do associativismo, se as pessoas não estiverem disponíveis para a política, por muito mal que digam dos políticos, por muito mal que digam das juntas de freguesia, da Câmara, de tudo, alguém tem que lá estar. Tem que haver organização. O país não podemos voltar à anarquia, portanto, isso não pode funcionar assim. É preciso escolher os melhores, lutar por ter os melhores, e para isso é preciso que haja uma boa base de escolha, uma base alargada de escolha. Para isso é preciso que todos estejam disponíveis. Em momentos que são cruciais, as pessoas, em vez de criticarem, dizem assim, não, eu também estou disponível para colaborar, eu vou lá tentar fazer melhor, vou tentar ser diferente, vou tentar lutar também pela minha terra. Por isso é que eu tenho um respeito enorme por quem está à frente das instituições, das várias associações, porque é muito difícil estar no associativismo, isto a propósito do Sr. Abílio, mas é muito difícil. As pessoas podem estar em casa com a sua família, mas não, lá têm que ir para os escoteiros, lá têm que ir para o centro social, e deixar tudo para trás para se entregarem à comunidade, a troco de zero, porque há muita gente que só faz essas coisas por dinheiro, mas há quem o faça a troco de nada, só tem a compensação de facto de saber que está a fazer uma coisa positiva e que está a ajudar a sua terra. E, portanto, era esse tipo de situação que eu gostava de frisar aqui, que o Sr. Abílio foi efetivamente esse tipo de pessoa, e que seja uma inspiração, não só para as pessoas de Mar, mas também para todos os pozendenses, e especialmente para os jovens desta terra. Muito obrigado a todos. Terminadas as intervenções, em nome do Sr. Presidente da Junta, dou por encerrada esta sessão, convidando os presentes para a missa de homenagem às 11h15 na Igreja Paroquial de Mar, seguida de romagem ao cemitério, com deposição de uma coroa de flores, a encerrar esta singela homenagem ao Sr. Abílio Cepa Cerqueira. Muito obrigada a todos. Como filho, o que é que a família sente numa homenagem como esta? Claro que a família se sente sempre orgulhosa, porque são reconhecimentos da freguesia, das instituições da freguesia. Eu acho que é um orgulho estar aqui assim neste momento e ver tanta gente que se junta a nós para esta festa. Acho que é um orgulho da família. E bem merecido. Acho que sim. Esse é um reconhecimento, mas é a freguesia e nós temos a nossa parte familiar, também achamos que sim, mas acho que é merecido, sim. Fernando Cepa, que tanto quanto sei, não devo ter enganado, foi um dos grandes responsáveis pelo ter o tio Abílio, é assim que ele é conhecido, ter embradado na política, foi assim? Foi um bocado, pronto, o Abílio logo a seguir ao 25 de Abril de 74, foi um homem que se juntou àquele grupo de pessoas que tentou dar um rumo diferente à vivência da nossa freguesia. E, portanto, ele esteve desde a primeira hora sempre connosco, participando em todas as manifestações que levassem, portanto, ao desenvolvimento da nossa freguesia e à constituição de diversas instituições que se foram formando ao longo do ano. Foi um homem que desde sempre esteve disponível, interventivo na sociedade da freguesia de Mar, participando em todas as instituições, depois mais tarde como autarca, como presidente da junta. Foi uma vida dedicada, portanto, à freguesia que o viu nascer, e por isso estamos-lhe gratos por tudo o que fez, porque realmente ele foi uma pessoa que se dedicou inteiramente, portanto, à freguesia e aos habitantes da freguesia de Mar. É realmente uma singela homenagem para um grande homem da freguesia de Mar. Sim, portanto, a freguesia já aqui há uns anos largos
proporcionou-lhe uma bonita homenagem em que participou toda a freguesia. E agora, portanto, na passagem do primeiro aniversário do seu falecimento, recordar a figura de uma pessoa que foi efetivamente um baluarte da vida democrática da nossa freguesia. Presidente da Junta da União de Freguesias de Bolinho e Mar, Manuel Abreu. Manuel, como é que se sente o Presidente numa homenagem de um homem, de uma figura de São Bartolomeu do Mar? Muito bem, sinto orgulho porque conseguimos juntar aqui a freguesia a falar, portanto, a dedicar-se a uma pessoa que também se dedicou à freguesia. Na sua totalidade, portanto, Mar para ele era tudo, e é natural que o Sr. Abílio ficará sempre na nossa memória, fará parte sempre da história de Mar. Porque ele é um exemplo para esta freguesia. Sim. É um exemplo. Isso, qualquer coisa que se mexe, qualquer coisa que se fez, qualquer coisa que é um caminho que teve um problema, foi o Tio Abílio que fez, foi isto que o Tio Abílio passou por tudo. O Tio Abílio passou por tudo que a instituição, a nível de igreja, a nível de escuteiros, de combatentes, da junta, teve em tudo. O Tio Abílio teve em tudo. Estava sempre pronto a apoiar todas as iniciativas, seja da Junta, fosse de outra associação. Sim. Ele estava sempre por trás. E era vulgar pedir conselhos ao Tio Abílio. Portanto, o Tio Abílio tinha que passar a saber as coisas que se faziam aqui em São Bartolomeu. Sim, ele estava por dentro de tudo, sempre. Estava sempre. Aliás, foi aquilo que eu disse na minha. Era uma pessoa informada. Ele estava por dentro de tudo o que se passava aqui e no Conselho também, não é? Mesmo a nível político, a nível de Câmara, ele estava por dentro de tudo o que estava a passar e se a gente queria saber alguma coisa, bastava estar um bocado a conversar com o Tio Abílio, que já sabia onde é que estavam, que estavam a mexer os meandros. Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Eu conheci o Sr. Abílio, recordando o meu tempo de Presidente de Junta, e antes disso já fazia parte do Executivo da Junta de Freguesia de Forjães e éramos contemporâneos, vamos dizer assim, em termos de Junta de Freguesia. E, portanto, em todas as reuniões que havia de Executivo com as Juntas de Freguesia, lá estava o Sr. Abílio e eu também tive a oportunidade de conviver com ele nesses momentos. E, como disse, era um homem que era muitíssimo respeitado. E ele estava sempre disponível, vamos ver. Em primeiro lugar estava Mar, portanto, a freguesia dele e defender os interesses da freguesia de Mar. Mas ele nunca se esqueceu do Conselho de Esposende e tinha essa dimensão também conselhia. Ele gostava do Conselho de Esposende, lutava por as coisas do Conselho e vibrava com as vitórias que se conseguiam, coisa que hoje, em boa verdade, tem faltado. As pessoas, por vezes, não valorizam aquilo que é feito e as conquistas que se vão atingindo com muita dificuldade para o desenvolvimento do nosso território. O Sr. Abílio tinha essa vertente e depois era um homem multifacetado. Ele entregou-se à comunidade, à freguesia dele, a vários níveis. Nós estamos a ver aqui, portanto, quer dos escuteiros, do centro social, da parte dos combatentes, a paróquia. Toda a gente se lembra, nas procissões não havia procissão onde o Sr. Abílio não participasse como figurado na procissão de São Bartolomeu do Mar. Entregava-se de forma tranquila e ele gostava de participar. Era uma figura, um homem educado, frontal, como eu disse agora há um bocado, tinha uma oportunidade de dizer, e corajoso, e são qualidades enormes que um político tem que ter, que um homem que quer liderar tem que ter essas qualidades. E ele era assim, era um homem que dizia o que tinha para dizer e aceitava as consequências das palavras dele, fosse um sim, fosse um não, lidava bem com isso. E são qualidades enormes que eu aprecio imenso e o Sr. Abílio deixou-nos uma saudade muito grande a todos nós. Fomos apanhados assim um bocadinho de surpresa com a morte dele, que era um homem também muito ativo, ele não parava, ele não estava por casa, como toda a gente sabe, era um homem que saía sempre, gostava de dar a sua voltinha de manhã, enquanto a sua esposa era viva, ele dedicava-se a ela permanentemente, todos sabemos isso, essa componente familiar, de conseguir também acomodar, se calhar uma lição para todos nós, a parte familiar com a parte de se entregar à comunidade, mas ele fazia-o. Era um homem extraordinário e acho que é mais do que justa esta homenagem, dou os parabéns a quem no fundo a dinamizou e a promoveu, porque é uma figura que deve ser lembrada em São Bartolomeu do Mar, e será, com toda a certeza, mas também em termos concelhis como uma pessoa de referência. É um bom exemplo para os nossos jovens, para os nossos políticos, para os nossos elementos que se entregam à parte do dirigismo associativo, é claramente um bom exemplo de como é que se deve estar nestas coisas, de forma desinteressada, mas ao mesmo tempo, desinteressada pessoalmente, entenda-se, mas super interessada naquilo que são os objetivos das várias instituições e de melhorar a sua comunidade. São os tais faróis, que eu tenho dito, para a comunidade, são as pessoas que se destacam e que devem servir de exemplo, como disse, para todas essas pessoas, seja principalmente para os jovens, para uma boa formação de caráter e para que isto não acabe, as instituições não podem terminar, muito pelo contrário, cada vez mais associativismo, cada vez mais entrega. Esposende tem mais de 100 associações, são um excelente exemplo e deve-se àqueles que estiveram lá, aos pioneiros, e o Sr. Abílio foi claramente um pioneiro do associativismo também.
eu não queria, enfim, se vestir outra pele, e posso vestir aqui outra pele se me permitirem, pronto, enquanto Presidente da Comissão Política do PSD, porque ele era um homem do Partido Social Democrata, foi toda a vida, e deixou-nos muitas saudades, porque grande parte das histórias do passado que enobreciam o partido em termos locais foram vividas e vivenciadas por ele, desde as histórias de colar cartazes ou de pintar as estradas, coisas que hoje não se podem fazer, mas que à data era assim, era o início da democracia após o 25 de Abril, e ele era um lutador e tinha muitas histórias, até de alguma situação de confrontos físicos que aconteciam não tanto por aqui, mas nos grandes comícios que se organizavam nas cidades circunvizinhas, e ele estava sempre lá na primeira fila, acreditava, gostava do Sá Carneiro, tinha a ideia que seria o melhor modelo na cabeça dele para o desenvolvimento do país, e muitos pensam assim, outros não pensam, faz parte da liberdade democrática, mas ele era dos que pensava que era possível, tinha uma paixão cada vez que havia um jantar com uma figura nacional, mas mesmo que fosse uma iniciativa nossa, mas ele era o primeiro a pôr-se na linha da frente, ele estava sempre, não era preciso perguntar, era só saber que horas é que se apanhava o Sr. Abílio, porque ele estava sempre disponível para ir. Enfim, mas porquê é que ele fazia isso? Porque ele gosta das pessoas, gostava das pessoas, ele gostava das suas freguesias, do seu concelho, do seu país, e então entendia que era o caminho mais correto para ajudar. Era sempre esse o espírito, não era tanto como se fosse o futebol, não é? De ganho eu e perdes tu, não era muito por esse jogo que também existe na política. Não é isso. É um interesse legítimo no desenvolvimento das comunidades. E o Sr. Abílio era assim, era exatamente assim. Claro que nós sentimos muito a falta dele, mas também é verdade que o recordamos em tempo próprio e será sempre a figura do PSD, porque reporta à humildade, ao povo, não é às elites da comunidade, reporta às bases, como se costuma dizer muitas vezes, do próprio partido. E o Sr. Abílio era claramente o homem que se tivéssemos a dizer o que é que são as bases de um partido, é o Sr. Abílio. É um homem humilde, simples, um chefe de família, que se entregou à comunidade e quer ver o seu território a desenvolver-se da melhor forma possível. São essas as bases para o desenvolvimento de um país que nós queremos, não é? As palavras então do Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, aqui também nesta homenagem, no descerrado da placa que aqui está em São Bartolomeu do Mar, em frente à Junta de Freguesia. A figura que era o tio Abílio e que vai continuar sempre aqui em São Bartolomeu do Mar, no concelho de Esposende e até em muitas zonas do distrito de Braga, porque ele era uma figura bem conhecida. Deixa um pequeno espaço. E elevemos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todo o povo cristão, para que o Senhor confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens de todo o mundo, para que o Senhor os livre dos horrores da fome, da violência e da guerra, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos sem lar, sem pão ou sem trabalho, para que o Senhor lhes manifeste a sua misericórdia, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por este nosso irmão Abílio, que recebeu por batismo o germe da vida eterna, para que o Senhor o acolha na companhia dos santos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos, parentes e benfeitores, para que o Senhor lhes conceda a recompensa dos seus trabalhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os nossos irmãos, parentes e benfeitores, para que o Senhor os leve a contemplar no céu o esplendor da sua face, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, aqui reunidos na fé e na esperança, para que o Senhor nos reúna também um dia no seu reino glorioso, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso saber dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos pedimos, Senhor, que a nossa oração seja proveitosa a todos os vossos servos e servos que partiram deste mundo. Purificai-os todos os pecados, fazeis participar na plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso. Que descansem em paz. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.